Eu quero cumprimentar todos com uma boa noite. Amém? Eu quero refletir com vocês hoje, nesta data especial de comemoração no Dia das Mães. Eu quero conversar com todos vocês sobre o tema Maria, uma mãe exemplar. Você pode repetir comigo esse tema? Maria, uma mãe exemplar. Mas antes, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículos de 44 ao 55. Lucas capítulo 1, versículos de 44 a 55. Enquanto você acha na Bíblia aí, eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela vida de Luciana, a nossa musicista Luciana, que tem dedicado a ensinar, tanto aqui na igreja como também no colégio cristão, a música para os nossos filhos, para as crianças, por ter montado esse coral. Era um sonho nosso da igreja aqui e também do colégio cristão, fazer um coral. E olha para você ver, um coral com mais de 150 vozes. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso demais. Nós queremos ver se no final do ano nós possamos apresentar a cantata de Natal, não somente aqui, mas também lá no centro da cidade. Eu quero parabenizar a irmã Luciana, agradecer a Deus pela vida dela, viu, Lu? Deus te abençoe, abençoe Felipe, abençoe seus filhos. Luciana é formada pela Unimontes e o Colégio Cristão e a igreja contrataram-na para que ela pudesse dedicar a música, e tem feito com excelência. Ela também é ministra do louvor daqui da nossa igreja, e que Deus abençoe. E abençoe a todos vocês, pais, mães, que têm confiado a nós a educação do seu filho. O texto aqui diz, é o cântico de Maria: a minha alma engrandece, vamos lá, ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdias tem mostrado amor. Santo, santo é o Senhor. Então, o nosso tema de hoje, antes do coral entrar, Maria, uma mãe exemplar. Você pode repetir comigo? Maria, uma mãe exemplar. Quais são as qualidades que qualifica Maria de Nazaré como uma mulher exemplar, como uma mãe exemplar? Para você, mãe que está aqui, você católica, você evangélica, para todos nós termos aqui, tirarmos as lições e também podemos tê-la como exemplo. Quais são as qualidades que qualifica Maria de Nazaré como uma mãe exemplar? E em primeiro lugar, Maria foi uma mulher que temia a Deus, guardava os seus mandamentos e obedecia a Deus. Era uma menina que nasceu em Nazaré, de uma família pobre, humilde, uma cidade praticamente desprezada. Você sabia disso? Nazaré. Inclusive, quando Felipe foi evangelizar Natanael e falou com Natanael: Natanael, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Senhor. E Natanael ficou admirado, perplexo, porque quando Felipe disse que Jesus veio de Nazaré, aí Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, alguma coisa que presta? A mesma coisa com Maria. Por quê? Porque Nazaré era uma cidade que não tinha o glamour de outras cidades da época e também nos dias de hoje. Então Nazaré era uma cidade praticamente desprezada. Mas foi lá que os olhos de Deus encontrou uma adolescente, Maria, e os olhos de Deus agradou da vida desta menina, porque ela temia a Deus, obedecia a palavra de Deus, guardava os mandamentos do Senhor. Então nós podemos ver aqui, queridos e queridas, mãe, podemos ver que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus não trabalha com os métodos de uma sociedade humanística. Deus não trabalha com os métodos do homem. Deus, a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas pequenas,
as coisas humildes, as coisas que não são, para poder envergonhar as que são, colocar e reduzir a nada as que são. Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas loucas, para confundir até mesmo os sábios. Deus fez isso. Quais as características de Maria física? Na mídia de hoje, o que caracterizava esta mulher como mulher, uma mãe, uma mulher exemplar, não foi a aparência física dela, não foi a capacidade intelectual dela, não foi a beleza estética dela, como hoje a mídia, as revistas escolhem. Não foi uma menina que era rica, princesa, mas Maria era humilde. O que Deus viu nela foi o coração dela, um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que tinha uma aliança com Deus Criador. Esta é uma mulher adoradora. Esta é uma característica dessa mãe exemplar. Ela era uma mulher que temia a Deus, uma mulher que obedecia a palavra de Deus. Ela era uma mulher adoradora, que inclusive ela coloca aqui, olha o texto aqui. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Eu quero perguntar nessa noite, você que está aqui, mãe, você tem uma aliança com o Cristo, o Filho de Maria? Você tem uma aliança com o Filho de Deus? Você, mãe, escute, pai, você tem uma aliança com Deus, você teme a Deus. E não é somente você ir na igreja católica, você vir aqui na igreja, você ir na sua igreja lá, você que é evangélico. Mas na verdade tem uma aliança com Deus, um compromisso com a palavra dele, tal como Maria foi. Eu fui convidado para falar numa escola aí, e aí reuniu as turmas. E eu falei assim, olha, vocês moças, e comecei a ministrar sobre algumas pessoas que têm usado não somente o nome de Deus, de Jesus em vão, mas o nome de pessoas importantes, especiais, como Maria. Aí eu falei para as moças que estavam lá, olha, você está pensando, você que diz que reza Maria, você que busca e tem respeito, reverencia Maria, então você poderia seguir o exemplo dela, que temia a Deus, que fez uma aliança com Deus. Aí eu comecei a ensinar aquelas meninas, falando com elas, e eu quero falar com você nessa noite aqui, que diz que ama Maria, principalmente você católica, que diz que ama Maria, que respeita Maria e tem toda reverência a ela. Então siga o exemplo de Maria como mulher, como mãe, que foi uma mulher exemplar, porque temia a Deus, e não apenas temia a Deus como uma boa judia, como uma religiosa, mas ela era uma verdadeira filha de Abraão. Ela honrava a Deus, respeitando o Senhor, e ela então guardava a Torá, ela conhecia os mandamentos do Senhor, e nós podemos ver depois, quando Jesus nasce, e ela leva para ser circuncidado, depois ela apresenta Jesus no templo, e ela tinha toda a preocupação com aquele menino que era o seu filho, e isso qualifica Maria como uma mãe exemplar. Entende? Os olhos de Deus, olha para cá, os olhos de Deus procurava uma mulher tinha de ser virgem, e virgem não apenas na perspectiva da sua sexualidade, mas também uma mulher separada, uma mulher que temia a Deus, uma mulher que Deus pudesse ver nela seriedade, uma mulher que Deus pudesse ver nela comprometimento. E os olhos dele foi até Cafarnaum, foi a Galileia, foi naquela cidade de Jericó, foi em Belém da Judéia. Os olhos de Deus estavam à procura de uma mulher, para que através desta mulher saísse aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E aí os olhos de Deus chegou até este lugar aqui chamado Nazaré, e lá os olhos de Deus, o coração de Deus agradou desta mulher. Deus sempre fez isso. No passado, quando em Gênesis capítulo 6, a depravação se avolumou na terra, o pecado, aí Deus resolveu destruir o mundo. Deus, a Bíblia diz que arrependeu ter feito o mundo, porque o homem estava no pecado. Aí sabe o que Deus fez?
Os olhos de Deus foi até aquela região e encontrou um homem que lhe agradava, um homem que se submetia a ele, um homem obediente a Deus. E aí Deus chamou Noé, porque o coração de Deus, o Senhor, agradou da vida de Noé. A Bíblia diz que Deus também viu Enoque, e Enoque andou de tal forma com Deus, que Deus tomou para si, o arrebatou até os céus. A Bíblia diz que Deus segredou a Abraão os segredos do coração dele. O que eu estou colocando aqui é que Deus sempre procura pessoas, Deus sempre procurou mulheres, homens, para que lhe agradasse, para que o dedicasse, pessoas que temiam a ele, que andavam na sua presença, para poder executar os seus propósitos, os seus projetos. E foi isso que aconteceu com Maria, aconteceu com Enoque, aconteceu com Noé, com Abraão, isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta dele, Samuel, ir até a casa de Jessé, entende? E aí quando o profeta chegou lá, todos os filhos passaram, todos assim, porque o pai, na verdade, não considerava certamente Davi. Davi não tinha beleza nem formosura, não havia aparência. E quando ele entrou, Deus falou com Samuel: unja, coloque sobre ele o óleo, porque este é o meu ungido. Deus, gente, agradou de um menino, agradou de praticamente um adolescente que estava formando ainda, que foi Davi, que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Deus está à procura de mães, Deus está à procura de homens e mulheres que o agrade para executar os seus projetos. E nessa noite, mãe, você que veio aqui, escute você também, irmão. Você que é católica, você que é evangélica, eu quero perguntar, se você tem seguido o exemplo de Maria? Você que é católica, você tem seguido o exemplo de Maria? Temer a Deus, ter um compromisso com Ele, ter uma aliança com Ele, criar o seu filho no temor dEle. A Bíblia diz aqui em Provérbios 22:6, ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Hoje é uma noite de salvação aqui nessa igreja, amém, gente? Hoje é uma noite de salvação, de conserto, para você que é católica, para você que é evangélica. Hoje é uma noite, e a primeira característica, a primeira qualidade que qualifica Maria como uma mulher exemplar, uma mãe exemplar, foi porque ela temia a Deus e guardava os seus mandamentos. Esta poesia, este cântico de Maria é maravilhoso demais. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela tinha um Senhor, ela tinha um Salvador. Você sabia que Maria foi pecadora? O que é isso, pastor? Maria foi pecadora tal como eu e você. Ela não foi sem mácula, ela não foi sem pecado, ela não foi imaculada. Todos pecaram. A Bíblia diz aqui, com todo carinho a você que é católica, a você que é evangélico e católico, todos, eu quero dizer, a Bíblia diz aqui, olha, que todos pecaram. Romanos aqui 3:23, todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. O versículo aqui diz, não há justo nem sequer um. Maria precisou de um Salvador. Maria precisou de Deus para ser o seu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela tinha um Senhor. Ora, se ela tinha um Senhor, ela era serva. Melhor, ela coloca aqui inclusive a palavra, ela era escrava. Entendeu? Ela era serva. Eu quero perguntar, você é serva de Deus, querida? Você que é católica, você que é evangélica? Hoje é uma noite maravilhosa, e antes do coral aí, da meninada entrar com essas vozes maravilhosas, um irmão falou comigo ali que na verdade não são 150 vozes, são 1000 vozes. Tão lindo que esses meninos têm cantado. Então eu quero perguntar para você, você é serva de Deus? Você se entregou já ao Filho de Maria, Jesus de Nazaré? Eu volto a dizer, esta é uma noite de salvação, esta é uma noite de conserto com Deus, esta é uma noite de você se entregar ao Filho de Deus. Eu não estou falando com você para você mudar de religião, mudar de igreja, mas eu quero perguntar se você já teve uma experiência com o Filho de Maria, com o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que é o único caminho, a verdade e a vida.
Será que você entende que você é pecador e precisa dele? Será que você entende também, você que é católica, será que você entende que Maria mesmo diz aqui: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador? Será que você entende que Maria também se colocou como dependente de Deus? Ela mesma reconhecia que ela precisava da salvação? Então Jesus é o único caminho que leva para os céus. Você pode repetir comigo o tema? Maria, uma mãe exemplar. Repita de novo. Maria, uma mãe exemplar. Quais são as qualidades que caracterizam Maria como uma mãe exemplar? Primeiro, ela era uma mulher que temia a Deus, obedecia a sua palavra, ela tinha uma aliança com Deus. Ela era uma mulher adoradora. Então ela adorava o único Deus. Quem você adora? Quem que você adora? Então é preciso entender também, Maria foi maravilhosa, foi exemplo de mulher, exemplo de mãe, mas Maria adorava a um único Deus. Eu quero perguntar, você adora a um único Deus ou você adora a vários outros ídolos? Maria foi respeitada, reverenciada e deve continuar sendo. Inclusive, eu tenho falado aqui com Suzy, com o pessoal aqui, olha, por que as igrejas evangélicas hoje só fazem o grupo de oração de Ana, grupo de oração de Débora, grupo de oração de Raquel, grupo de oração, e não faz o grupo de oração de Maria? Parece que os evangélicos têm raiva de Maria, pelo amor de Deus, gente. Parece que os evangélicos têm raiva de Maria. Esses dias a pessoa falou: pastor Eugênio, negócio seguinte, eu tenho notado o que o senhor falou mesmo, que parece que os evangélicos têm mesmo raiva de Maria. Aí eu fui explicar para a pessoa, eu até entendi o católico que me perguntou aqui da escola, eu até entendi a posição dele, porque na verdade a gente começa a criar uma certa distância, e Maria foi exemplo. Inclusive o texto aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Os olhos de Deus escolheu essa mulher. Nós não podemos fazer aqui um culto a Maria, misericórdia, enaltecer Maria, né? O culto aqui é Jesus Cristo, filho de Maria, que foi Deus, que é Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu queria pedir, irmãos, você, querido, você que é evangélica, por que na sua igreja lá? Por que aqui na igreja não podemos colocar as mulheres de Maria, o grupo de Maria? Por quê? Então é preciso despertar quanto a isso. Mas eu quero chamar a atenção de você que é católica, para que você entenda. Maria precisou de um Salvador. E ela diz aqui: a minha alma se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria era uma mulher alegre. E escute, ela tinha um coração quebrantado. Os seus lábios, a sua boca, era boca que abençoava, era boca que celebrava a Deus. Eu quero perguntar nessa noite, mãe, você tem celebrado? Você tem agradecido a Deus pela sua família, pelos seus filhos? Você tem agradecido a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida? A minha alma engrandece ao Senhor. Esta noite é uma noite de você engrandecer a Deus, glorificar a Deus pela bondade dEle. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem te dado sabedoria, graça, trabalho, disposição, energia desprendida para trazer o pão para dentro de casa, para cuidar desse menino, para cuidar dos seus filhos. Então dê glórias a Jesus, dê glórias a Deus pela bondade dEle, pela fidelidade dEle, porque as misericórdias dele têm se renovado na sua casa. Glória a Deus, gente. Maria, uma mãe exemplar. Mas veja bem, em segundo lugar, Maria foi uma mãe exemplar porque ela aceitou a missão. Quando o Senhor manifestou a Maria dizendo que o que estava nela e que ela seria a mãe do Salvador, com prontidão, ela então aceitou: que cumpra em mim, que cumpra na sua serva a vontade do Senhor. Foi da agrado do Senhor, que cumpra na minha vida. Que coisa maravilhosa, gente. Ela aceitou a sua missão. Olha, ser mãe é uma missão. Eu sei que os dias são difíceis, eu vejo que tem sido tão difícil nesses últimos dias. Eu sei que tem sido difícil para você, mãe, você, pai, para pagar a mensalidade do seu filho. Eu sei que é difícil nos dias de hoje
criar, educar, num mundo de violência, num mundo em que a internet virou a sociedade de cabeça para baixo. Vivemos dias de desafios, não é verdade? Dias de desafios. Mas o Deus que te deu o seu filho, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou-nos à imagem e semelhança dele, continua vivo. Ele é o dono de tudo, ele tem o controle de tudo. E saiba, mãe, saiba o seguinte, que esta tua missão, o Senhor está contigo para ajudar você a cumprir esta missão. Deus não dá a ninguém, Deus não coloca em suas mãos, não confia a nenhum dos seus filhos aquilo que você não consegue chegar até o final. É isso que eu entendo. E por isso que ele enviou, Jesus Cristo enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclitos, para estar conosco, para te ajudar a criar esse filho, para te ajudar, mãe, assim como Deus esteve com Maria. Foi difícil quando Jesus nasceu, porque Maria teve de sair com aquele menino. Olha o desafio dessa mãe, olha a missão dessa menina ainda adolescente. Entrando na juventude, Maria, ela então teve de fugir para o Egito com Jesus. Uma mulher que sustentou Jesus com o salário de um carpinteiro. Uma mulher que aceitou a sua missão, os desafios. Então Deus vai estar contigo, Deus vai te ajudar. O Senhor que colocou em tuas mãos esta missão para poder criar os seus filhos. Quantos filhos você tem? 3, 4? Minha mãe teve 16 filhos. 16. Foi difícil. Minha mãe está com 80 anos hoje, vencedora, vitoriosa, uma mulher guerreira, uma mulher que foi desafiada na vida e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, faça como Maria, seja uma mulher exemplo, uma mãe exemplo como Maria, que aceitou a sua missão. Agora pensa comigo, as críticas, porque naquela sociedade onde a mulher é desprezada, qual seria, como que José foi tratado naquela época? Uma mulher hoje que trai o marido, por exemplo, e aí agora a mulher está grávida, que não é dele. Como que os homens lá no barzinho, os homens lá na fábrica, o que eles falam deste homem? Que ele é o quê? Vocês imaginam que José não foi chamado disso também? Olha para você ver o desafio para José. Olha também o desafio deste homem, para que você também, querido, você que está aqui, pai, você, marido, entenda. José aceitou a missão da sua, que nem era esposa ainda, estava desposada. Agora imagine, aquela sociedade jamais engoliria que Maria estava ali com o ente, que seria o Salvador, o ente santo, Jesus. Eles não entenderam. Aqueles judeus incrédulos, muitos deles não entenderam. Somente aqueles que tiveram a sensibilidade do Espírito Santo e que eram verdadeiros filhos de Abraão entenderam. Os sacerdotes não entenderam. Aqueles religiosos hipócritas não entenderam. Por isso, pensa comigo, a luta, a dificuldade, a batalha, as críticas, os desdéns, os desprezos sofridos por esta mulher chamada Maria de Nazaré, a humilhação que ela sofreu naqueles dias. Assim também é você, mãe. Está criando seu filho, a dificuldade, quem sabe você está separada, o seu marido te abandonou e você está aí com 2, 3 filhos tentando tirar da boca para dar o melhor para o seu filho. E eu quero te dizer para você, mãe querida, vá na tua força, com a força que o Senhor coloca sobre ti, e o Senhor te fortalece. O Senhor é contigo, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que cuida de você. E olha, erga a tua cabeça e continue aceitando essa missão, porque ser mãe é uma missão, uma das mais nobres que existe neste mundo, é ser mãe. Deus poderia fazer a terra ser povoada de outra maneira, mas aprove a Ele um Deus sábio, um Deus inteligente, um Deus que nós não conseguimos penetrar nas entranhas dEle, na mente dEle, nos arcanos dEle. Ele escolheu exatamente a forma de que uma mãe, uma mulher, gerasse uma criança. E no caso de Maria aqui, houve o encontro do óvulo dela, houve um encontro com o espermatozoide, e que não foi de José. É um milagre, ninguém sabe explicar como, se foi assim, como que foi, mas a verdade é que lá estava, na verdade,
o Santo de Israel, aquele que viria para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Maria aceitou a missão. Deus tinha um projeto para a vida de Maria, Deus tinha um projeto para Israel, Deus tinha um projeto para a humanidade, e Deus escolheu, os olhos de Deus foi até Nazaré. Eu quero falar com você, mãe. Talvez você não tenha muitas boas condições. Talvez você, eu volto a repetir, tenha feito de tudo aí para pagar essa escola. Talvez você tenha se tirado mesmo da boca para sustentar a tua filhinha, teu filhinho. Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui, olha. Este Deus que tem uma missão na tua vida, você não sabe o que vai ser do futuro do seu filho. Quem sabe ele poderá ser um grande médico, um promotor, um juiz. Quem sabe será o prefeito futuramente de Montes Claros, quem sabe um deputado, eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que nenhum de nós sabemos, mas enquanto nós não sabemos, isso só vai ser revelado enquanto o tempo passa, e tem muitas coisas que Deus já tem projetado para as minhas filhas, para os seus filhos, que talvez nós nem iremos ver com os nossos olhos carnais aqui neste mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que Deus quer que você investe, aceite essa missão, aceite o que Ele confiou a você. Encontrei esses dias uma mãe, uma menina que eu respeito muito, e ela disse que ela é cristã. Eu falei: querida, e aí, quando que vai vir o bebê? Ela quase me bate. Quer não, pastor? Quer sofrer igual minha mãe sofreu? Não, pastor. Eu falei: mas se Deus tem um projeto de usar o seu útero, a sua vida, a sua habilidade, as suas emoções, tudo, essa estrutura que Ele te fez desse jeito. E ela falou comigo algumas coisas que eu não quero contar para vocês. Então você que está aqui, que ainda não é mãe, casada, se Deus te der essa missão, assuma. E outra coisa, ora a Deus, Senhor, quando vai ser? Que se cumpra na tua serva aqui a tua vontade, porque filhos, a Bíblia diz que os filhos são bênção de Deus. Ah, pastor Eugênio, e esses meninos aí estão nas drogas, e esses meninos que estão aí dando trabalho para as mães? Eu quero dizer para você uma coisa, tudo que o homem planta, o homem colhe. Eu vejo, por exemplo aqui na Bíblia, Joquebede, que ensinou Moisés no temor de Deus. Moisés cresceu, se tornou príncipe do Egito e libertador do povo de Deus. A Bíblia diz que Eunice e Lode, a mãe e a avó de Timóteo, criaram-no na presença de Deus e se tornou um pastor de Deus. A Bíblia nos mostra que Davi foi criado ali em toda aquela estrutura e depois se tornou um homem de Deus. A mesma coisa José do Egito. Então a Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Por isso eu quero falar com você que está aqui, que é católica. Hein, pais? Leva seu filho na missa de manhã, ué. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu fui coroinha de padre quase 5 anos. E minha mãe me levava na igreja católica, tinha de ir para a missa, tinha de frequentar, estava lá. Isso ajudou, porque, olha, aprenda uma coisa, seu filho precisa de rotina. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Assim, meu filho precisa de rotina. Vamos lá? Meu filho precisa de rotina, isso mesmo. Seu filho precisa de rotina, todo dia levantar, tomar o cafezinho dele, você leva para a escola, quando chega ele almoça, dorme um pouquinho, você vai ensinar a tarefa para ele, à tarde tem também um lanche, um café, à noite um pouquinho só, em algum aí videogame, lá você estabelece o tempo que vai ficar na internet, à noite dorme mais cedo, para liberar a mente para o dia seguinte. Além de tudo isso, essa rotina do dia a dia, tem a rotina também de você levar na igreja, leva na igreja católica lá, você que é evangélica, aí eu quero falar aqui. Inclusive eu vou fazer uma agenda, falei com Giselda, de alguns pais que não estão trazendo os seus filhos na escola bíblica dominical. O meu desejo, dente, é ficar aqui 80, 85 anos. Então se você não está me suportando, então vai embora, porque eu vou ficar aqui, a não ser que Deus me tire daqui, me leve mais cedo. Mas se depender de mim, eu quero ficar velhão aqui, gente. Quero ficar aqui, eu e minha amada, minha paixão. E eu falei com Giselda, eu vou colocar uma agenda e mandar os irmãos assinar. Porque depois que fulano de tal, ciclano, quando os filhos crescerem e não quiserem vir na igreja, não vem pedir oração não. Não vem pedir oração não. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O tempo da ignorância. Então você tem que trazer seu filho aqui na escola dominical. Você tem que investir no seu filho. Fica tão preocupado aí de final de semana ficar até mais tarde, este jogo, e vai para os seus compromissos com a família lá. E esquece da escola bíblica dominical não, meu irmão.
Não esquece, não. E olha, eu tô livre diante de Deus. Falei com Giselda. Giselda é engraçada. Ah, deixa pra lá. Não. E depois vem atrás de mim, igual alguns vêm aí. Pastor Eugênio, meu filho tá desviado. É claro, ué. Ele nunca foi enviado, nunca trazia na igreja, criava de qualquer jeito. Tem um bocado reclamando, ó. Meu irmão, não tem que tapar sol com peneira, não, irmão. E aqui eu não quero agradar ninguém, não. Permita os católicos que estão aqui, eu quero falar isso aqui porque quer lavando roupa suja em casa, entendeu? Então, e você que é católico, o padre fala lá. O padre fala lá para você levar o seu filho lá na missa de manhã, leva à noite. E outra coisa, gente, filho não quer ir não, viu? Não quer não. Ah, pastor, que meu filho não quer ir. Claro, ele não quer mesmo, não, ué. Você acha que filho quer comer verdura? Quer nada. Comer quiabo? Comer moranga? Não quer, mas tem de comer, porque se não comer, ele vai morrer, vai ficar anêmico, vai ficar branquelo, amarelado. É assim ou não é? Assim também é a vida espiritual. Desperta, igreja. Desperta, meu querido. Desperta, querida. Então escute. Maria foi uma mãe exemplar porque ela aceitou a sua missão. Aceita a sua missão, mãe. É difícil. Aceite, é difícil, dá trabalho. E muitas vezes a gente fica assim, né? Coisinha fofinha, olha que gracinha. Enquanto o menino está pequeno, aqui 6 meses. Que coisa lindinha. E falta fazer do menino um bibelô, um deusinho. Não é assim? Aí depois o menino começa a crescer e começa a relaxar com o menino e começa a soltar o menino e não quer mais, como mãe e pai, tudo aquilo que fazia quando o menino era pequeno. Largou agora de lado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Entendeu? Terceira e última, para nós ouvirmos o coral cantar, eu quero colocar para você que Maria foi a mãe exemplar, sabe por quê? O que qualificava ela como uma mãe exemplar? Ela também aceitou, entendeu e liberou seu filho para uma missão nobre, santa, grande, que foi morrer na cruz. Entendeu isso aí? Maria entendeu isso. Maria entendeu o tempo certo que ela precisava de liberar Jesus, porque Jesus tinha uma missão. Você está entendendo? O seu filho, essa criancinha que está no teu ventre ainda aí, ó, a tua filhinha que está aí, olha, o teu filho que vai cantar daqui a pouco aqui à frente, Deus tem uma missão na vida dele, como eu disse. Quem sabe a tua filha tem a missão de ser uma mulher grande, que vai ser reconhecida mundialmente. E você tem de ter essa consciência como Maria de Nazaré, essa mulher exemplar, essa mulher especial teve. Ela entendeu o momento certo que ela precisava de liberar Jesus, porque a missão de Jesus foi ser o profeta, o sacerdote, o rei. Ele era o cordeiro que veio para poder morrer numa cruz e ela entendeu isso. Por que tanta frase de para-choque de caminhão contra a sogra? Nessa noite aqui, será que não tem aqui uma sogra e nora que estão brigados? Aqui não tem não, né? Não é? Aquelas frases. Por que tem tanta frase contra sogra e genro, sogra e nora? Porque muitas mulheres não entenderam a missão delas e a missão que Deus colocou sobre os seus filhos. Então olha para cá, mãe, estou terminando já. Olha para cá, querida mãe, olha para cá. Você que é católica, olha para cá, escute, você que é evangélica também, eu estou usando aqui os católicos, porque a maioria que estão aqui são católicos por causa dos seus filhos, né, que estudam aqui no colégio cristão, e algumas avós que vieram, mas escute o que eu vou dizer. Vai chegar um dia que a tua filhinha vai querer casar, e você tem de liberar e não intrometer. Vai chegar um dia que o teu filhinho, coisinha tão fofinha que está aí crescendo, o menino dos seus sonhos, o menino que você sonhou grandes coisas, mas mais uma transferência das suas frustrações como mãe, e ele não fez nada daquilo que você tanto sonhou, e vai chegar um dia que ele vai dizer, mamãe, papai, eu vou cancelar a minha faculdade porque eu quero casar. É isso mesmo, isso mesmo. E aí, como é que fica? Então, olha para cá, escute o que eu estou dizendo para você. E eu quero dizer, cuidado, viu, mãe? Para que você não tenha muita expectativa quanto o teu filho, a tua filha. Nós pais sofremos muito, sabe por quê? Porque nós nutrimos muitas expectativas quanto aos nossos filhos. E de repente, nós somos decepcionados. Porque nós não entendemos o projeto de Deus. Nós não entendemos nossos filhos, ele tem a mente deles, a liberdade deles, a decisão deles.
E muitos pais, muitas mães estão querendo hoje como uma transferência, como uma frustração pessoal, porque não conseguiram fazer aquilo que tanto sonharam, porque não tiveram condições ou por outros problemas, querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. E isso é um problema. Eu já contei aqui na outra palestra que eu dei, quando um homem aqui em Montes Claros e me falou, e ele falou comigo assim: ó, pastor Eugênio, meu pai queria que eu fosse engenheiro civil. Eu detestava, eu não queria, eu sempre fui péssimo em matemática, em física, começou a falar. Mas o dia que eu formei, eu peguei o diploma e joguei no peito do meu pai. Tá aí, ó, vai agora trabalhar. Você fez isso, falando tal? Fiz. Mas então tem que ter cuidado, você não sabe qual o projeto que Deus tem para o teu filho. Entendeu? E aí Maria, ela entendeu. Ela poderia ter dito igual Pedro falou: não, não vai acontecer isso com meu filho Jesus, não. Mas Maria era uma mulher, olha para você. Maria, a Santa Maria, mãe de Jesus. Ela era uma mulher sensível demais. Pedro não entendeu. Quando Pedro chegou para Jesus: não, Senhor, não vai te acontecer isso, não vai, você não vai morrer não, o que é isso? E eu estou disposto a morrer, Senhor, te dedicar a ti. Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Tu cogitas das coisas deste mundo, arreda, sai. E Jesus repreendeu Pedrão. Maria não. Olha para você que sensibilidade de Maria, o Espírito de Deus estava sobre ela. E ela entendeu, ao discernimento. Olha, mães, olha, você que é católica e que admira Maria, que reverencia Maria, tem a sensibilidade de Maria então? Olha a sensibilidade dessa Maria de Nazaré, essa mulher, esta mãe maravilhosa. Ela poderia ter dito: não, Deus, eu gosto tanto do meu filho, olha Deus, por que o Senhor, eu determino, olha, ó Maria hoje servindo a teologia da prosperidade. Eu determino, Deus, que meu filho não vai. Eu determino, eu reivindico meus direitos de mãe. Não. Maria simplesmente deixou Jesus ir. E ela acompanhou Jesus até na crucificação. Porque nós temos que lembrar também que Maria era gente, era humana. Conquanto era uma mulher cheia do Espírito Santo, era uma mulher sábia, cheia do Espírito, cheia de discernimento, que o Espírito deu para ela discernimento, mas ela é uma mulher que tinha as suas limitações. E ela disse então: não, ele vai agora porque o propósito de Deus cumpriu. Quando ela chega lá em Caná da Galileia, os discípulos, e o vinho acabou, ela foi falar com Jesus, e Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem muitos evangélicos que ficam pensando que Jesus deu um pito em Maria. Não deu. Olha a tradução certa. A tradução certa não é essa. O jeito de Jesus falar é uma maneira de coração de filho para um coração de mãe. Além disso, de um servo humilde, quebrantado, para uma serva humilde quebrantada. Mulher, olha, ainda não é agora, calma. Entendeu? E aí, naquele momento, Maria chamou os servos e disse: olha, fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que ele vos mandar. Para você que é católica, você que é evangélica, olha, Maria está dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele quem? Jesus. E o que Jesus fala? Jesus fala que ele é o único caminho. Jesus fala que só pode adorar a Deus. Jesus fala que é pecado adorar imagem de escultura. Jesus fala que é pecado. É pecado. Ele, quando Maria diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser, ele está dizendo que na verdade ele é o único Senhor. Ele é o único Deus. É só ele. Então Maria está dizendo para você católica, para você irmã, para você irmão, para mim: fazei tudo o que ele, quem é ele? Jesus, o filho dela. Jesus homem, mas Jesus Deus, que disse que não haverá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não prestarás culto. É o que ele diz aqui no Salmo 115, na Bíblia Católica 116. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Assim como dizia as nações, o Deus deles é prata, ouro. E ele diz aqui: tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e tornam-se semelhantes a eles, inerte, confusos,
todos aqueles que adora e serve. Eu quero terminar e dizer, Maria foi uma mãe exemplar, porque ela então aceitou a missão do seu filho. Qual foi a missão de Jesus? A missão foi carregar aquele madeiro, carregar aquela cruz, morrer pelos nossos pecados. E além do mais, Maria, como uma boa conhecedora da Torá, ela viu em Gênesis 3, versículo 15, que diz: de ti sairá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. E Maria entendeu isso. Por isso, mãe, você vai ter que desprender mais do teu filho. Vai chegar um momento que você vai entregar o seu filho, o menininho seu, mãe, para uma mulher. Você vai entregar a tua filhinha para um homem, cara. Entendeu, mãe? Para um homem. E a missão de cada um de nós. As minhas filhas, minha filha está lá em Florianópolis, Melissa, fazendo lá o mestrado dela. E já encontrou um filho de um pastor, vai casar o ano que vem, está querendo casar o ano que vem. E já está com várias ideias. Olha para você ver. Mas esses dias alguém me perguntou: pastor Eugênio, como é que está o coraçãozinho quanto a Mel? Está tudo bem. Mas pastor, você não sofre não? Eu falei assim: não, antes delas nascerem, eu já tinha apresentado elas a Deus. Antes mesmo de tudo, elas já estavam no coração de Deus. E eu já tinha orado a Deus e continuo orando. Deus, o dia que as minhas filhas tiverem de casar, prepara meu coração, o coração de Iselda. Senhor, se o Senhor tem uma missão para elas, distante daqui de Montes Claros, distante, bem longe de nós, prepara os nossos corações. É assim que você tem de viver, mãe. É assim que nós como pais temos de viver, porque os nossos filhos, eles foram confiados a nós, são presentes de Deus a nós, mas eles não são nossos, eles são de Deus. Deus que confiou a nós, e um dia nós teremos de prestar contas diante de Deus o que nós fizemos com eles. O que você está fazendo com o teu filho? Tem mães hoje, e o que dizer de mães que abortaram? Quantas clínicas clandestinas, mães que arrancaram do útero os seus filhos para não aceitar a missão de mãe. Onde o teu filho está indo? Com quem que teu filho está andando? Quem sabe, eu quero dizer para você, mãe, que está aqui nessa noite, quem sabe Deus quer que você pare, trabalhe só meio expediente. Esses dias eu procurei uma irmã aqui, falei com ela, aliás, eu não, Giselda, e Giselda falou com ela: filha, negócio seguinte, não trabalha o dia todo não, trabalha meio expediente, o teu filho está adolescente, precisa do teu carinho, precisa de você. Filhos, irmãos, a gente fica pensando que quer computador de última geração, quer tablet, quer iPad. A gente fica pensando que o filho está querendo essas coisas aí, olha. E os filhos querem nós, quer o nosso tempo, quer o nosso carinho. Então, mãe, escute, invista todo o tempo no teu filho, invista, se for possível, saia daquele trabalho. Olha, se for possível, saia. Nós estamos mudando tudo, gente. Nós estamos amando as coisas. Nós estamos querendo trabalhar, ter para ser. Enquanto isso, nós estamos perdendo os nossos filhos. Você está perdendo a sua filhinha, que está sendo educado por uma mulher que talvez é cheia de problemas, e frente à televisão. Nossos filhos querem nós. A sociedade nossa pós-moderna, essa sociedade materialista, consumista, é tão consumista que a sociedade está consumindo a gente, e nós estamos consumindo também os nossos filhos. Tem que ter tempo para eles. Maria foi a mãe exemplar, Maria foi a mãe que ela guardou no coração, e ela então teve aquele filho com todo amor, dedicou. Eu volto a dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Aí eu quero terminar e falar aqui do Colégio Cristão de Montes Claros, que já está funcionando aqui já estamos fazendo o Colégio Cristão, na verdade, 16 anos, e os dois colégios, inclusive o Centro Educacional Simon, estamos fazendo aqui agora 29 anos de existência na cidade de Montes Claros, fundada na época do nosso irmão presbítero Lorival como um projeto social da visão mundial. E nesse tempo todo, eu quero falar com você uma coisa aqui. Eu quero dizer que o propósito do Colégio Cristão e Centro Educacional Simon é ensinar o seu filho sobre Deus, é formar neles o caráter de Deus.
o caráter de Deus. Aqui o seu filho vai aprender a respeitar o próximo, respeitar vocês, pais, respeitar as pessoas, respeitar uns aos outros. O propósito do colégio cristão não é somente, e o Simon, não é somente ensinar as matérias seculares, a física, a química, a biologia, a história, essas matérias, a matemática, porque se for assim, já existem colégios excelentes aqui em Montes Claros, excelentes. O colégio cristão faz diferença porque nós temos um colégio, uma escola confissional, que temos como propósito também ensinar os princípios de Deus. Por isso que o colégio cristão, se você vê no estatuto nosso, você vai ver lá que tem como propósito, na verdade, formar princípios cristãos na mente, no coraçãozinho deles. Nós não aceitamos bullying aqui. Você sabe que meninos já foram expulsos por praticar o bullying. Inclusive, nós iremos começar o ensino médio ano que vem, né? Se Deus quiser, já está em andamento aí. Estamos tentando comprar mais um lote para poder ampliar o colégio. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos sentar com alguns pais. Fala assim, vem cá, qual a visão sua para colocar esse menino seu aqui? Porque nós não, eu falei com o Giselda, a gente fecha. Se for aqui para ter uma escola, para os filhos fazerem o que querem, os pais fazerem o que querem. O ano passado veio a mãe aqui, olha, eu quero colocar meu filho aqui, fiquei sabendo da escola, mas eu não aceito falar com meu filho não. Ah, meu querido. Giselda perguntou como é que é? Eu não aceito falar não com meu filho. Aí Giselda leu para ela. Olha, você tem que aprender que seu filho tem que ter limite. A Bíblia, quando Deus fez o homem, diz, não matarás, não furtarás, não, 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 não. Ah, então quer dizer que vocês continua com aquela bobagem de colocar a criança na cadeirinha do pensamento. E Gisela falou assim, sim, cadeirinha do pensamento, escadinha do pensamento, laje do pensamento, lua do pensamento, e coloca. Aí sabe o que a mãe fez? Então aqui não serve para mim. Mas é o quê? Umas mães, eu quero falar, viu pai? Alguns pais que na verdade não querem muito compromisso com seus filhos, querem pegar os filhos, largar na escola, jogar na escola. Aqui não. Porque, gente, nós não montamos essas escolas, o Colégio Cristão e o Simon, para poder ganhar dinheiro. Você entendeu? Por isso que é uma associação, que é uma escola confessional. Nós temos uma consciência. Eu tenho um ministério, eu formei em magistério. Eu fiz cursos, eu me preparei para administrar, e eu e Gisela também formada em pedagogia, o corpo docente nós somos fechados quanto a isso. Por isso eu quero agradecer vocês, pais, por ter confiado a nós. E eu estou aproveitando que essa mensagem é para a rádio e vai para o YouTube também, para que outros pais saibam. Aí eu quero dizer para você que está aqui. Se você quer colocar o seu filho aqui, quer continuar ano que vem, para o seu filho fazer o que quiser, para você chegar aqui e brigar com a gente, porque o seu filho chegou em casa, porque foi chamado a atenção, porque ele estava praticando o bullying e nós não podemos então dar suspensão nele, eu quero dizer, procura, tem várias escolas aqui em Montes Claros, excelentes, escolas maravilhosas, escolas de top. Não é que a nossa não seja. É porque eu não quero falar mal das outras escolas, não quero falar mal do Prisma, não quero falar mal do Biotec, não quero falar mal de que mais aí, não quero falar mal do Delta, não quero falar mal do Sólido, não quero falar mal dessas escolas aí, são escolas maravilhosas. Agora, o Colégio Cristão de Montes Claros, o Centro Educacional Simon, tem como propósito, além de ensinar as matérias, preparando o seu filho para as exigências que existem aí, né? Do Ministério da Educação, a exigência que existe para a formação do seu filho, da parte intelectual do seu filho, mas nós temos como propósito ensinar também, formar o seu filho, toda a integralidade dele, corpo, alma e espírito, ensiná-lo no temor de Deus. Nós não ensinamos doutrina presbiteriana, mas nós ensinamos os princípios que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, e eu quero, neste momento, está pronto já aí? Eu quero então passar a palavra agora para a Giselda, que ela vai convidar então para que entre nossos coristas. E mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Carta de Deus para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos e até os cabelos da sua cabeça. São todos contados, pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência.
Eu te conheci mesmo antes que existisse e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor e o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho. Eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia na praia, e eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma, e quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu te darei, sim, a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades quando o seu coração está quebrantado. Eu estou perto de você como um pastor que carrega um cordeiro. Eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as suas lágrimas, as lágrimas dos teus olhos, e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai. Eu amo assim como amo o meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti, e também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Se você recebeu o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa, eu vou fazer a maior festa que jamais o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros, da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta, do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochar da rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o vicejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou?
Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade. Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus, com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria, começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite. E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal, criou todas as coisas que vimos e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou no Éden, juntamente com a sua companheira, para cuidar desta terra, deste Éden, deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão, Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia tudo será renovado pelo Criador e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará só o amor e a perfeição. Tua caminhada ainda não terminou. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai, e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás,
mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Charlie Chaplin.